Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 7 de janeiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem. Vamos conversar nesta terça-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó. Para este QR Code aqui, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Emendas impositivas. Presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, prioriza saúde, assistência social, cultura e esporte. Cecílio Santos define, em conjunto com o Conselho Político, destinação das emendas impositivas. Todos os centros de saúde da região noroeste foram contemplados. Jair da Farmácia analisa o trabalho realizado pela Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. E no esporte, Guarani goleia Francana e já está classificado à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E já a Ponte Preta entra em campo também pela Copinha, então a gente atualiza o primeiro torneio de juniores do futebol aqui de Campinas. Bom, início de ano complicado na cidade por conta das fortes chuvas. Nós já tivemos muitas quedas de árvores, ruas alagadas, casas invadidas pelas águas. Então, para falar sobre o trabalho que é realizado aqui na cidade de Campinas, os cuidados, principalmente nesta época do ano, eu aciono a repórter Rúbia de Oliveira, que está ao lado do diretor da Defesa Civil. É isso, Rúbia. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde a todos. Sim, nós estamos aqui no Paço Municipal e hoje nós vamos falar sobre as temidas chuvas de verão. Mas por que temidas? Porque, de repente, do nada, do sol vem a chuva, vem o raio, vem a tempestade, vem o granizo, vem o vento forte. E aí, como proceder diante dessa situação? Para mais informações, nós estamos ao lado do diretor da Defesa Civil aqui da cidade de Campinas, o Sidney Furtado, que vai passar para a gente algumas dicas, né, do dia a dia. De repente você está em casa ou se você estiver na rua, a questão de alagamentos também, dicas é com ele e fique muito atento porque agora você vai saber como proceder diante dessas situações. Sidney, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso Jornal Câmara Notícia. A importância de estar sempre atento à previsão do tempo. Boa tarde, realmente essa é a característica do verão. O verão é essa instabilidade, é um período bastante chuvoso, sol muito quente, daqui a pouco você tem uma chuva, um temporal, uma tempestade e às vezes até granizo, como tem acontecido. Então é uma situação importante que a população fique sempre atenta à previsão do tempo. A previsão do tempo ela é uma referência, mas ela nunca consegue às vezes dar com exatidão a hora e o momento que vai acontecer um temporal. Então a primeira questão de orientação que nós falamos é o seguinte: sempre se manter informado sobre a questão do tempo. A informação sobre a questão do tempo é muito importante, inclusive Campinas foi a primeira cidade do estado aqui de São Paulo que teve aquele alerta, né, da Defesa Civil, que assustou muita gente, mas foi um alerta que realmente, depois do alerta, nós tivemos aí um período bem chuvoso aqui na cidade. Gostaria que você reforçasse sobre esse alerta. O alerta é uma reivindicação muito antiga nossa, desde 2016, quando nós tivemos aquela microexplosão aqui na cidade de Campinas, o alerta chegou 50 minutos depois. Então foi uma necessidade muito forte de que a gente melhorasse. A Anatel aprovou esse sistema, que é o Cell Broadcast, que é no sistema de telefonia celular, e realmente assusta no primeiro momento, mas a população, a tendência é que vá se acostumando e isso vire que pode salvar vidas. Você recebeu uma mensagem nesse sentido, aquele período como nós recebemos, nós tivemos um alerta estendido até em 5 dias,
nós tivemos o que choveria para o mês inteiro. Então, realmente foi algo muito impressionante, preocupante, mas eu diria para vocês que a população aos poucos vai acostumando, vai se acostumando a esse sistema que é uma novidade em primeiro mundo. Tá certo. Agora a questão das chuvas, né, e alagamentos, inundações, e o que nós devemos fazer diante dessa situação, principalmente nas ruas que nós sabemos que já é histórico de alagamento. Então, essa é uma questão muito importante. Vamos analisar quando você recebe no Cell Broadcast a informação procure um local seguro, é você saber onde você está. Se você está num cinema, você está num local, não é o problema. Você tem que se preocupar quando você está numa via pública, que é uma área de risco, que todas têm uma indicação que é uma área de risco. Se você mora numa área de risco, quer dizer, onde você está, se existe uma situação de risco. Essa é a primeira questão. A outra, evitar áreas de alagamento. Você nunca tentar atravessar uma área de alagamento, que são as questões que mais têm matado nos últimos anos na nossa região. E uma outra questão sempre preocupante são os raios. A característica de temporais, normalmente com raios, e aí tem uma questão do seguinte, as pessoas só procuram às vezes o abrigo no raio depois que começa a chover. Na realidade, as mortes têm acontecido antes da chuva. Porque as pessoas, enquanto não chove, ela não procura abrigo. Então ela vai tirar a roupa do varal, ela fica exposta, ela está pilotando a moto dela. Então ela só vai procurar abrigo quando chove, então não é o mais adequado. Tá certo, Sidney. Agora eu gostaria que você reforçasse pra gente, já que estamos no verão, procura por piscina é muito grande, né? E principalmente agora nas férias. E aí, quando o Sidney fala sobre raios e essa tempestade que vem repentinamente, eu gostaria que você reforçasse pra gente a importância da segurança quando as pessoas estão aí em ambientes abertos, principalmente na piscina. Isso é fundamental, porque na realidade os locais abertos, você está debaixo de uma árvore, você está num local descampado, você fica vulnerável, você passa a ficar exposto. Uma piscina é a mesma coisa, se você estiver na praia. Então a orientação é, raio, procure abrigo, fique num local seguro, dentro do seu carro, dentro de um local onde você fique abrigado, não fique exposto. Essa é a orientação. O pessoal fala muito sobre kit de emergência, né? A lanterna para temporais que acontecem à noite, a lanterna e também uma dica muito importante é a limpeza das calhas nesse período. Sim, hoje que nós temos muitas ocorrências nesse período agora, dezembro e janeiro, é alagamento provocado por entupimento de calhas. E isso é um problema, porque ele pode até cair uma parede, derrubar um muro. Então as pessoas devem ficar atentas, melhorou o tempo, chame um profissional especializado, faça a limpeza da calha, porque isso salva vidas. Tá certo, então. Olha só, gente, nós falamos com o diretor da Defesa Civil aqui de Campinas, Sidney Furtado, que repassou informações muito importantes e úteis, né, pra gente, principalmente agora nesse período que é um período de verão, um período de chuvas, e a gente fica muito exposto a esses perigos que às vezes a gente nem se toca, mas que pode acontecer de, infelizmente, você vir a perder a vida. Foi o caso que aconteceu na enchente que deu, né, no alagamento, onde uma moça ela foi vítima e foi carregada pela enxurrada. Então, para que isso não aconteça nem com você, nem com a sua família, é importante a gente seguir essas orientações da Defesa Civil. Sidney, quem precisar, é sempre importante a gente lembrar que a Defesa Civil está sempre à disposição. 24 horas, em casos de vistorias é o telefone 199, em casos de emergência é o telefone do Corpo de Bombeiros 193 e em casos de árvores é 156 da Prefeitura de Campinas. Importante sempre reforçar, evitar áreas de alagamento. Evitar áreas de alagamento, se tiver alguma alteração na sua moradia, no seu muro, na sua parede, chame a Defesa Civil pelo 199. Maravilha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil, aqui direto do Paço Municipal para o Jornal Câmara Notícia. Voltamos com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Rúbia de Oliveira. E claro, né, disponibilidade do tempo com a nossa equipe do Sidney Furtado, que é diretor da Defesa Civil. Informações importantíssimas, claro, para todo o ano, mas principalmente para agora no verão, com as fortes chuvas, né? Às vezes a gente sai de casa, tá sol, tempo aberto, de repente fecha o tempo, vem temporal e a gente sabe que tem muitas áreas aqui da nossa cidade que alagam, então é preciso ter muita atenção e conseguir aí se abrigar a tempo.
Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. Quando ouvimos falar da leptospirose, pensamos imediatamente na urina de ratos. Isso está correto. Porém, além da atenção redobrada com as fortes chuvas do verão e a possibilidade de alagamentos, cuidados com a higiene de itens de consumo diário também são essenciais para se manter distante da bactéria causadora da doença. A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira interrogans, contida na urina do rato. Ela é transmitida através do contato com a água ou solos contaminados. Com o início do ano e final do verão, as chuvas e enchentes são comuns neste período e alguns cuidados precisam ser tomados para evitar o contágio. Nós temos maior risco de enchentes, alagamentos. A gente mesmo, às vezes, você vai atravessar uma calçada, aquela rua já está meio transbordando, o espaço não dá, você pula e coloca o pé ali na enxurrada. Então, é um período de preocupação que as pessoas devem estar bem alertas aos sintomas da leptospirose. Os primeiros sinais são sinais muito inespecíficos que a gente fala. Febre e dor no corpo, mas muita dor no corpo, e o que chama muita atenção da leptospirose é dor na panturrilha, dor na batata da perna, que a pessoa mal consegue andar de dor na batata da perna, das duas pernas. Além da água da chuva, é preciso cuidar da higiene, uma vez que existem mais ratos do que seres humanos e eles percorrem áreas que nem imaginamos. A gente tem muitos relatos, de transmissão da leptospirose, principalmente nas latinhas, ou de refrigerante, de bebidas de uma maneira geral, onde o rato passou no depósito, aquela urina do rato, ela desidratou, mas a bactéria ficou ali. Então sempre tem que higienizar, onde a gente vai colocar a boca ali em todas as latas de bebida. Se precisar passar por áreas alagadas, utilize galochas ou sacos plásticos nos pés. Higienize tudo que foi contaminado pela água com soluções de hipoclorito ou água sanitária. Se mesmo assim apresentar sintomas, busque por um auxílio médico imediatamente. Ela pode ser assintomática e ok, mas ela pode dar sintomas e que podem se agravar, levando inclusive à morte. Tem cura quando a gente começa a tratar logo na suspeita, porque a confirmação é a mais demorada, mas tendo a exposição à água de chuva e esses sintomas, a gente colhe os exames, já inicia o tratamento e quando logo tratado no início, a evolução é muito boa. Meio-dia mais 18 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos com as notícias do Legislativo. A vereadora Débora Palermo foi eleita para o segundo mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal. Então, sobre o início na política, curiosidades, profissão, acompanhe agora o perfil. Débora Palermo, do PL, recebeu 7.690 votos e está eleita para o segundo mandato consecutivo. Tem 59 anos. Nasceu em Campinas em 19 de abril de 1965 e reside no distrito de Sousas desde os 3 anos de idade. Professora de Educação Física formada pela PUC Campinas, é efetiva da rede estadual. Conselheira tutelar por 4 mandatos e há 12 anos luta pela proteção e direitos das crianças e adolescentes. Foi integrante da Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares em 3 mandatos e membro do Comitê de Ética em Pesquisas da PUC Campinas. No Legislativo Campineiro, foi eleita como vice-presidente da Câmara para o biênio 2021-2022 e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Legislativo em 224 anos de história. Primeiro, temporariamente, em virtude do licenciamento do titular do cargo, em setembro de 2022. E depois, em definitivo, de 31 de outubro a 31 de dezembro. Foi a presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes.
Doutor Ianco é médico cardiologista, recebeu 3.302 votos e está eleito para o primeiro mandato. Conheça o vereador no perfil de hoje. Doutor Ianco, do PP, foi eleito para o primeiro mandato na Câmara Municipal de Campinas com 3.302 votos, com a missão de promover uma saúde pública humanizada e de maior qualidade e bem-estar social para a população campineira. É médico cardiologista, nascido em Campinas e tem 50 anos. Como médico, já participou de diversos congressos no Brasil e no exterior, sendo palestrante de temas relevantes ligados à cardiologia clínica. Referência na área, também já atuou como gestor. Foi secretário de Saúde na cidade de Paulínia e diretor técnico dos mais importantes hospitais de Campinas e região. Entusiasta da política desde jovem e acreditando que poderia contribuir mais para a cidade como representante público, se candidatou ao cargo de vereador pela primeira vez em Campinas no ano de 2020, chegando em segundo lugar na chapa do MDB, tornando-se vice-presidente do partido. Benê Lima recebeu 6.093 votos e está eleito para o primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Campinas. Conheça a trajetória do vereador no perfil. Benedito Pereira Lima, o Benê Lima do PL, foi eleito com 6.093 votos para o primeiro mandato. Tem 36 anos, nasceu em Elias Fausto e veio para Campinas para estudar Direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Formado, não quis seguir na área e trabalhou como vendedor por 10 anos no comércio varejista. Ganhou notoriedade em um protesto contra a então presidente Dilma Rousseff, saindo na capa do jornal Folha de São Paulo. Procurado então pelo deputado federal Jair Bolsonaro, ajudou Eduardo Bolsonaro na candidatura para deputado federal. Em 2016, saiu candidato com o apoio do Bolsonaro e não obteve êxito, tendo sido convidado a ser assessor parlamentar. Depois, chefe de gabinete do deputado estadual Paulo Mansur, que o convidou a sair candidato a vereador por Campinas. Tem como pauta de atuação a desburocratização do Estado, a privatização e a redução de impostos. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo no Jornal Câmara Notícia, porque o ex-vereador Jair da Farmácia, que foi o presidente da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara, apresentou o balanço do biênio 2023-2024. Acompanhe. A Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas realizou 10 encontros na Câmara Municipal de Campinas durante o biênio de 2023 e 2024, presidida pelo ex-vereador Jair da Farmácia e dos membros Otto Alejandro, Edson Ribeiro, Marcelo da Farmácia e Rubens Gás, para promover políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Como trabalho há 50 anos em farmácia, eu peguei essa comissão para que pensasse mais no idoso, na situação da saúde, para que eles tenham qualidade de vida. Inclusive, eu, na época que eu fui candidato, eu falei muito sobre creche ao idoso, que hoje já tem inaugurado a Casa do Idoso, Casa Dia, que é para filhos que têm pai, trabalha, o pai é sozinho, deixa o pai na casa e pega à tarde. Com enfoque na saúde mental, incluindo eventos e palestras com temas como as violações ao Estatuto do Idoso, nos casos de alienação parental. É para proteger o idoso, que muitos idosos sofrem violências, maus tratos, tanto psicológico, e muito abandono. Então essas palestras eram para orientar essa violência, para que não existisse violência. Durante o biênio, foi destacado pela comissão o trabalho referente à valorização pessoal e inclusão digital para os idosos que não conseguem acompanhar o efeito dos avanços tecnológicos. As palestras é indicado para isso,
para, por exemplo, eles incentivarem a mexer em internet, porque hoje tudo é internet, então tem de depender dos filhos. E também a saúde, para que muitos idosos ficam muito sedentários em casa. Então essas palestras eram para que incentivasse eles, para que eles tivessem a iniciativa de, como eu disse, dançar, ginástica, caminhada, para a melhoria deles. E olha só, o valor total das emendas impositivas para 2025 é de R$ 105,2 milhões de reais, dividido por igual nas propostas dos 33 vereadores, o que corresponde a 3,1 milhões para cada vereador. E para você conferir todas as emendas impositivas, você pode acessar o emendas.campinas.sp.gov.br ou no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. O site está aqui embaixo da sua tela. O ex-vereador Cecílio Santos contemplou todos os centros de saúde da região noroeste com as emendas impositivas. A saúde descentralizada na cidade foi o maior foco das emendas impositivas do ex-vereador Cecílio Santos ao orçamento de Campinas para 2025. O então parlamentar contemplou com investimentos significativos todos os centros de saúde da região noroeste de Campinas. A região noroeste é uma das regiões que mais cresce em termos populacional no nosso município, né? Tem a verticalização que está acontecendo fortemente ali na região e a população naturalmente precisa do atendimento aos centros de saúde, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde no município. Por isso, nós fizemos a opção de fazer indicações das emendas impositivas, principalmente para as unidades básicas de saúde da região noroeste da nossa cidade. Dentre as emendas impositivas destinadas para os centros de saúde da região noroeste da cidade, Cecílio Santos concedeu o valor de R$ 100 mil aqui para o Centro de Saúde Jardim Rocim. O recurso será utilizado para a compra de equipamentos para a unidade. Ainda na área da saúde, o ex-vereador também designou R$ 300 mil para a aquisição de raio-x para o Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde atende a uma população muito grande, né? Tanto da região do Ouro Verde quanto da região do Campo Grande, da cidade como um todo. E o parque tecnológico, né, os aparelhos que estão instalados no hospital, são aparelhos já antigos. Neste caso do raio-x, existe ali no hospital somente um aparelho. Por isso a necessidade e em consulta ao Conselho de Saúde da unidade e ao nosso Conselho Político, nós optamos por indicar esta emenda, que será certamente muito bem aproveitado na aquisição de mais um aparelho de raio-x para o Hospital Ouro Verde. Preocupado com a Secretaria de Assistência Social, Cecílio Santos destinou mais de R$ 590 mil para várias organizações da sociedade civil que fazem um trabalho em parceria com a Prefeitura de Campinas. As entidades socioassistenciais da nossa cidade, elas fazem um complemento importante no trabalho social que a Prefeitura desenvolve e eu, como morador do Campo Grande, da periferia da cidade, sei a importância das entidades socioassistenciais. Quem é atendido por uma entidade socioassistencial, certamente sabe o valor que ela tem. E eu acompanho a assistência social, sei que eles fazem muito com pouco recurso que recebem, portanto, quis valorizar nessa finalzinho dessa legislatura, para o orçamento do ano que vem, que as entidades socioassistenciais possam desenvolver, continuar fazendo o trabalho formidável que eles fazem. São entidades sérias, cadastradas tanto na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Conselho e também a nível estadual. Então, tem toda a documentação necessária para receber o recurso, o plano de ação e certamente irão prestar conta. Nós vamos acompanhar, inclusive, o desenvolvimento desse trabalho. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, destinou as emendas impositivas para as áreas da saúde, assistência social, cultura e esportes, destacando essas áreas como prioridades para o orçamento do município de 2025. A ideia é direcionar esses recursos para atender as demandas dos bairros, trazendo mais qualidade de vida para a população aqui de Campinas.
Confira na reportagem. Saúde, assistência social, cultura e esporte foram as áreas elencadas pelo vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara de Campinas, como prioridade para receber emendas impositivas referentes ao orçamento de Campinas para 2025. Na área da saúde, Rossini encaminhou mais de R$1 milhão para a Beneficência Portuguesa, a Irmandade de Misericórdia de Campinas e a Maternidade de Campinas. Em paralelo, o parlamentar destinou R$185 mil para a compra de insumos e equipamentos para 9 centros de saúde da cidade: Paranapanema, Orozimbo Maia, São Quirino, Jardim Aurélia, Guanabara, Taquaral, Village, Jardim São Cristóvão e União da Vitória. Nós dedicamos emenda para atender aqueles hospitais filantrópicos e que fazem atendimento do SUS. Mandamos para a Maternidade de Campinas, direcionei também recursos para o Hospital Beneficência Portuguesa, para a Irmandade de Misericórdia de Campinas, que fazem atendimento ao SUS e depende, obviamente, disso, para alguns programas, como atendimento à catarata, e também para algumas unidades da saúde, para atender o Serviço Público de Saúde, fortalecer algumas ações do Serviço Público de Saúde. No campo da assistência social, o presidente da Câmara procurou fortalecer entidades que desenvolvem um trabalho relevante em diferentes nichos de atuação, como o Instituto Padre Haroldo, que vai receber R$90 mil, o maior valor destinado para a área da assistência. Já para a cultura, o parlamentar designou quase R$500 mil para várias manifestações culturais, da Semana Italiana ao Carnaval de Campinas, passando por eventos comunitários de diversas regiões, como a Festa do Boi Falô, em Barão Geraldo, eventos de fomento à cultura e gastronomia, entre outros. Vai ser a 29ª Semana da Comunidade Italiana, então é um conjunto de ações para reunir a partir da comunidade italiana a cidade para comemorar, rever as tradições daqueles que ajudaram a formar a nossa cidade, que são os imigrantes e descendentes de italianos. Recursos para a cultura são importantes porque fortalece as políticas culturais no município. Para a Secretaria de Esportes foram destinados R$335 mil. O recurso será utilizado em diversas ações. Para o esporte, eu destinei novamente recursos para organizar alguns campeonatos de futebol, Copa Barão, Copa Campo Grande, o campeonato feminino, que é pela segunda vez, eu estou indicando recurso, e cada evento do campeonato feminino ele tem crescido, aumentado o número de equipes. A gente precisa também estimular as mulheres a jogarem futebol. E também na área de esportes ainda, mais uma vez, a realização da prova Tiradentes de ciclismo. Criadas em 2022 e utilizadas pela primeira vez no Orçamento Municipal de 2023, as emendas impositivas são uma ferramenta permanente dos vereadores. A cada ano, eles podem disponibilizar 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos, sendo que pelo menos metade deste valor precisa ser destinado à saúde. Primeiro, que ajuda a aproximar e fortalecer ainda mais a relação do vereador com a sociedade, e acaba sendo um olhar muito mais refinado das demandas e necessidades, seja de regiões ou de entidades. Eu falo que a partir das emendas impositivas a gente consegue levar para o orçamento algumas prioridades que escaparam do radar da prefeitura na hora de elaborar o seu orçamento. E demonstra também que o vereador ele é um agente político importante e nessa relação com a sociedade pode ajudar a atender demandas que ajudam a promover o bem-estar da coletividade, levar qualidade de vida. É fundamental. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Guarani nem tomou conhecimento dos donos da casa e goleou a Francana. O Guarani, aos 23 minutos, atacou com o Mineiro pela esquerda, que foi calçado dentro da área. Pênalti que João Marcelo não desperdiçou, bola para um lado, goleiro para o outro. 1-0 Bugre para cima da Francana
e porteira aberta. Aos 40 minutos, Victor Albanês fez jogada pela direita e cruzou o rasteiro na medida para Beluco, que ampliou 2-0. E deu tempo de fazer mais um ainda no primeiro tempo. João Marcelo foi lançado, limpou o zagueiro e deixou o goleirão no chão. Que belo gol, 3-0. Veio o segundo tempo e a rede continuou balançando. Aos 30 minutos, tabelinha pela direita e Lucas Martins da meia-lua bateu firme e forte para fazer o quarto. E tinha mais. Em cobrança de escanteio, Vinícius Iurge desviou de cabeça. A bola ainda bateu no defensor da Francana e entrou. Final, Guarani 5-0 e classificado com uma rodada de antecedência à segunda fase. João Marcelo, centroavante, mais uma vez foi o destaque, 2 gols nesta partida, já tem 3 na competição em 2 jogos. Guarani bem demais na Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu o Atlético Mineiro na estreia por 2-1 de virada e agora goleada diante da Francana, já está classificado à segunda fase. Na última rodada, cumpre tabela diante do Nova Iguaçu. Um empate já garante a primeira colocação. Esse confronto acontece nesta quinta-feira, depois de amanhã, às 7h15 da noite. Bom, a gente segue falando aqui de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque daqui a pouco, em 20 minutos, à 1h da tarde, começa a partida entre Ponte Preta e Santa Fé, que é o dono da casa aí, pela segunda rodada da Copinha. A Ponte venceu o Cuiabá na estreia por 1-0 e uma vitória também classifica a Ponte à segunda fase. O Santa Fé perdeu na estreia por 2-0, então joga a vida na competição diante da Ponte. E claro que amanhã a gente conta a história desta partida. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta terça-feira, porque o quadro Na Ponta do Lápis de hoje, a nossa equipe conversou com uma professora de economia que deu dicas de como fazer um planejamento financeiro para as nossas metas de ano novo para agora 2025. Acompanhe. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas para você definir as suas metas financeiras para 2025. Por isso eu estou aqui com a professora de economia Fátima Esproges. Professora, é hora de começar a pensar nas metas financeiras para 2025, né? O primeiro passo é a pessoa definir o que são as metas dela. Olá, Rafael, tudo bem? Muito bem. Planejar o seu ano de 2025, inevitavelmente, envolve planejamento financeiro. Planejamento financeiro é o motor que move toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos depende de recursos, esses recursos dependem do nosso trabalho. Então, para nós planejarmos e termos assim um bom resultado ou esperarmos, né, um bom resultado para o ano de 2025, uma dica muito importante é, primeiramente, olhe o seu ano de 2024. Como é que ele foi? Em vários aspectos, no aspecto profissional, na sua carreira, nas questões educacionais. Você conseguiu fazer um curso que você gostaria de ter feito? Você gostaria de fazer ou conseguiu fazer aquela viagem? Realizou um sonho? Como é que foi o seu ano de 24? Faça uma retrospectiva de todos os pontos, né, positivos e negativos para que você possa olhar para eles e ver o que faltou. Pode ser que tenha faltado um planejamento, pode ser que tenha faltado um acompanhamento desse planejamento. Você planejou em 2023, dezembro de 2023, mas esqueceu de acompanhar e ver se realmente tudo estava acontecendo como você gostaria. Então, comece fazendo, né, uma revisão, uma avaliação do que foi feito, o que não foi feito e o porquê que não foi feito em 2024. Aí sim, você começa a traçar o seu planejamento de 2025. Como é que você vai traçar esse planejamento? Escreva.
Pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo, pode ser num post-it, pode ser num caderno, pode ser num guardanapo, pode ser em qualquer lugar. O importante é que você coloque no papel, que você visualize aquilo que você gostaria realmente de definir para 2025 e comece a ponderar o que você não fez, o que você fez e o que você gostaria de fazer para 2025. Muito bem, você começou a fazer o seu planejamento. Aí você vai pensar, muito bem, eu preciso, para essas realizações, eu preciso de recursos financeiros. Então, eu preciso olhar como que está a minha situação financeira, se eu tenho reserva, se eu tenho dívidas, se eu tenho possibilidades de incrementar a minha receita, seja ela familiar ou seja individual, com um novo trabalho, uma nova carreira, se eu vou ter uma reserva para fazer esses investimentos num estudo novo, ou numa viagem, ou realizando qualquer ação diferente que eu não tenha feito no ano de 2024, eu tenho que olhar para a minha realidade financeira do hoje e priorizar aquilo que realmente pode estar e pode trazer problemas, né, mais frequentes ou mais rapidamente em função de ter deixado para trás. Professora, então definir essas metas ajuda a estabelecer um rumo claro, objetivo, né, priorizando o que realmente importa para a pessoa no ano de 2025, né? Exatamente. Esse planejamento, 2 pontos, né, que nós podemos ainda acrescentar que são importantes, é definir metas. O que você quer como meta para 2025? Normalmente a gente fala, 2025 ou no próximo ano, eu vou praticar mais esporte, eu vou perder peso, eu vou aprender um idioma, eu vou economizar mais dinheiro, eu vou fazer uma poupança, eu vou aprender outras linhas de financiamento, a gente sempre planeja, né? A gente sempre coloca uma meta, mas essas metas, elas são atingíveis? Eu vou ter ali a persistência em fazer, em cumprir aquelas metas? O outro ponto dentro dessas metas é colocar prazo, porque se a gente não coloca data de validade, começo hoje e termino daqui a 3 meses, a gente não cumpre, a gente esquece. É como o boleto, né? Por que a gente não esquece de pagar o boleto? Porque ele tem data de emissão e data de vencimento. E se a gente não pagar o boleto, nós somos processados. A gente paga juros, paga multa, e aí pode até o nosso nome ir para o Serasa ou ter problemas mais graves em função disso. Então, as metas para o próximo ano precisam ser bem detalhadas, bem escritas, no que eu quero alcançar, por que eu quero. Aquela meta, ela está relacionada à minha carreira, a um sonho, a um projeto, ou eu quero fazer alguma coisa para ajudar algum parente da família a conquistar algum outro degrau também, mas eu tenho que definir essa meta e ela ser muito clara, principalmente quando ela envolve outras pessoas. E, em segundo lugar, colocar prazo para atingir essas metas. Professora, então, para definir essas metas, qual que é o primeiro passo? É fazer um plano de ação? Isto. Dentro desse plano de ação, nós vamos, primeiramente, né, podemos elencar que no plano de ação, primeiramente, olhe a sua realidade financeira, como você está hoje, qual é a sua situação, você está empregado, você tem uma renda, você tem um dinheiro guardado, uma reserva, o mais importante, você tem alguma dívida, a sua reserva, o seu salário, ele está comprometido com parcelamentos, com cartão de crédito, por exemplo, ou alguma dívida, né, de médio e longo prazo. Então, dentro desse planejamento, né, dentro desse plano, olhe a sua situação financeira. No segundo ponto, você começa a olhar realmente assim a comparação, né, do que você passou com o que você quer alcançar, e a partir daí você começa a definir dentro deste plano de ação. Eu tenho tal reserva financeira e essa reserva, esse meu salário, eu quero distribuí-lo em
tantos por cento desse valor, fazendo um curso novo, tendo uma experiência de uma viagem internacional que vai agregar também valor para a minha vida na questão da cultura, na questão do aprendizado do idioma ou até na carreira profissional. Então, distribuir esse valor de forma que eu possa alcançar muito mais do que eu deixei passado para trás. Então, o plano de ação, e ele tem que ser muito realista. Nós não podemos criar um plano de ação onde a gente só vai viajar e não vai alcançar nenhum dos objetivos. Então, tem que estar dentro da nossa realidade. E, professora, dos principais, assim, né, de economizar dinheiro, de tentar sair do vermelho, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que guardar uma certa quantia do salário dela? Como que seria isso? Quando nós falamos dessa questão financeira, um ponto muito importante é a educação financeira. A pessoa, ela tem que criar o hábito e aprender um pouco sobre educação financeira. O que é? É trabalhar com o que ela tem, a realidade financeira que ela tem, é gastar aquilo que está dentro da sua realidade, não gastar além, fazer um planejamento dos seus gastos, não adquirir, e realmente sempre que ela for fazer um gasto, eu preciso mesmo desse produto agora, eu preciso mesmo fazer essa despesa, eu não posso deixar para o mês seguinte, que eu posso inclusive comprar e pagar à vista. Então, a educação financeira, ela vai permitir que a pessoa, ela faça uma reserva, ela tenha um dinheiro que ela vai poder, inclusive, colocar numa poupança, fazer uma aplicação de menor risco, que seja de menor prazo, mas a educação financeira faz parte do crescimento, do desenvolvimento do ser humano, né? Da boa vida que a pessoa vai ter quando ela consegue realmente assim administrar bem os seus recursos. Não precisa ser muito, ganhar muito, mas quando você sabe administrar e sabe aonde colocar o recurso, como uma empresa, né? Uma empresa de uma forma geral. Quando a empresa ela aloca os seus recursos de forma correta, consciente, ela prospera. O ser humano, o indivíduo, quando nós alocamos o nosso salário, seja de 2.000 ou seja de 30 mil reais por mês. Se nós alocarmos de forma correta, saudável, a gente sempre vai ter um pouquinho para realizar um mais no mês seguinte ou no semestre, ou seja, é a partir daí que a gente constrói o nosso plano para frente. Professor, e a pessoa compartilhar as metas dela com os amigos, com os familiares, é interessante também? Para a pessoa falar assim, ó, você está gastando muito, você não falou que esse ano você queria economizar dinheiro, para colocar os pés no chão da pessoa, é interessante então contar para as outras pessoas? Com certeza, Rafael. E eu ainda vou um pouquinho mais além. Quando você for fazer uma dica, né, que eu acho que é bacana, quando você for fazer o seu planejamento, vá para um lugar tranquilo, isolado, tenha foco. Então, pega você um papel, uma caneta no seu quarto, num canto silencioso, onde você não tenha nenhum tipo de distração e você realmente esteja focado naquilo. A partir do momento que você conseguiu ter foco e relacionou aquilo, procure as pessoas mais próximas, as pessoas que possam agregar, que possam te ajudar a refletir realmente sobre aquilo. Troque aquelas informações, troque conhecimento, peça orientações. Pode ser para um professor, pode ser para uma pessoa da família, pode ser dentro do local de trabalho, para um chefe, para um gestor que tenha mais experiência. Então, aí você começa a trocar essas ideias para aprimorar esse seu plano, né, para o próximo ano. Mas começa assim, você com as suas anotações. Depois, a partir daí, você então começa a discutir cada um desses pontos e começa a amadurecer, e aí você vai ter mais tranquilidade, mais certeza sobre a economia, o investimento, ou um gasto, ou o que é melhor, quitar uma dívida. Eu tenho um sonho de comprar uma moto em 2025 e não mais depender de transporte público. Legal, beleza, eu acho que esse é um sonho
que pode ser alcançado, mas converse com pessoas experientes. É só comprar moto? Não, não é. Tem o abastecimento, tem manutenção, tem a questão da documentação, tem a questão da fiscalização, tem os acessórios de segurança. Então, não é simplesmente comprar, né, fazer um financiamento e comprar, mas tem algumas coisas. Converse com pessoas, né, que têm um pouco mais de experiência, discuta e veja o quanto isso vai impactar no seu orçamento, no seu salário, para ver se cabe realmente no seu bolso. Professora, então, muito obrigado por todas essas dicas, né, por todos esses ensinamentos, viu? Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, desejo boa sorte, desejo sucesso para todos e prestem atenção nas dicas para que tenham um bom planejamento para 2025 e você possa ver o quanto você vai conquistar e o quanto você vai ter de sucesso, parando um pouquinho mais e fazer um plano de ação. Professora, muito obrigado mais uma vez, hein? E o pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Primeira semana completa do ano de 2025 e o nosso quadro Adote um Bichinho já volta todo especial. Os nossos amigos estão ansiosos para ganhar um lar. São várias opções de cães e gatinhos, machos e fêmeas, da Associação Anjos de Rua de Campinas e também do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Todos os animais estão saudáveis, já vacinados e castrados. A adoção é um ato de amor. Ajude a transformar uma vida e comece muito bem o ano. Os bichinhos que estão para a adoção nesta semana, a Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. O Ted é esse cachorrinho simpático da raça Shih Tzu e que está ansioso para começar uma nova história em 2025. Ele é de porte pequeno, tem 6 anos e já está vacinado. O animalzinho é dócil, sociável e vive muito bem em casas que tenham quintal. Se você se interessou, é só entrar em contato com a Franciele. E olha esse filhotinho, que coisa mais fofa! O Pitaia tem menos de 2 meses. Deve atingir o porte médio e também procura uma família para chamar de sua. Para mais detalhes sobre o bichinho, é só entrar em contato com a Carla Vieira. O Henrique é esse lindo cão de pelagem preta com apenas 2 anos e de porte médio. Ele já está castrado e vacinado, pronto para encontrar um novo lar. Esse doguinho é incrivelmente dócil, brincalhão e sociável. Adora fazer novos amigos, seja com outros cães ou com desconhecidos. Ele se dá muito bem em uma casa com quintal, onde pode correr e brincar à vontade. Para mais informações sobre o cãozinho, entre em contato com a Jéssica. Essa linda gatinha branca é Artemis. Ela é dócil e convive muito bem com outros animais. Já está castrada e vermifugada. Para mais detalhes, é só falar com a Débora pelo WhatsApp ou e-mail. O Cenoura é esse gatinho charmoso de porte pequeno. Ele tem entre 2 e 6 meses e é um bichano muito dócil. Que tal dar uma chance para esse lindão? Para mais detalhes sobre o animal, entre em contato com a Carla Vieira. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Rambo chegou ao DPBEA em 2017.
Passou por tratamento e agora está super saudável, aguardando uma adoção responsável. Esse cãozinho bicolor já está vermifugado, castrado e vacinado. A Siena, essa doguinha de olhar meigo, foi resgatada pelo SAMU Animal no bairro Padre Anchieta. Já passou por exames e tratamento no DPBEA. Está vacinada, castrada e vermifugada. Seus adotantes devem estar cientes que ela late bastante e que é ideal para ser filha única. Arnaldo é um cão dócil que deu entrada no DPBEA em 2021. Já passou por tratamento e agora espera por uma adoção responsável. Está saudável, já vermifugado, castrado e também vacinado. A gente encerra o quadro de hoje com a Pitoca, essa gatinha rajada charmosa. Ela foi resgatada em 2018, muito debilitada. Teve os primeiros socorros realizados pela equipe do SAMU Animal e em seguida foi levada para o DPBEA, onde recebeu todos os cuidados necessários. O animalzinho já foi microchipado, além de ter castração, vermifugação e vacinas garantidas pelo departamento. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Para hoje à tarde tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas e amanhã, quarta-feira, o dia deve ser parecido com esta terça-feira. Sol durante o dia, calor. À tarde a nebulosidade aumenta e deve chover, aquele dia típico de verão. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, nós temos mínima de 19 graus, já é uma mínima elevada, mas ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o programa Estúdio Câmara, apresentação da Mina Abreu nesta terça-feira, que vai falar sobre hábitos, sobre aquele costume que nós temos de muitas vezes iniciar o ano com atividade física, se inscrevendo na academia, mas logo depois essa prática muda. Então, como alterar isso, né, para a gente ter uma vida saudável? No programa de hoje, Marcelo Duarte, que é educador físico, referência na área, e também a Ana Cláudia Delfino, que é assessora nutricional esportiva. Programa imperdível às 2 horas da tarde, ao vivo. Jornal Câmara Notícia retorna amanhã na quarta-feira, ao meio-dia, também ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.